adultos, além de multar o TikTok em 153 milhões de reais e suspender as transmissões de lives do Discord em todo o Brasil, a Agência Nacional de Proteção de Dados mantém ao menos 10 processos de fiscalização em andamento contra outras 7 Big Techs e plataformas digitais, segundo o levantamento aqui do Metrópolis. A lista inclui o WhatsApp, também o Telegram, o X, a Meta, o Google, Microsoft e Apple. A ANPD também fiscaliza como empresas e órgãos públicos coletam, usam e compartilham dados pessoais, seguindo os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados. A agência pode cobrar mudanças e aplicar multas quando encontra essas irregularidades. Nesse ano, também passou a acompanhar o cumprimento do ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro da internet, e de novas regras para essas plataformas todas. Mas para falar sobre todos esses casos e o que está por vir, né, o que a ANPD está de olho, a gente vai conversar com quem entende tudo, quem faz parte da ANPD, com o superintendente de fiscalização, o Fabrício Lopes. Fabrício, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui também, Natália. Fabrício, esse dispositivo novo para o Brasil, a ANPD, tem tido um trabalho muito importante. A gente tem falado muito sobre a ANPD, principalmente depois dos casos ali da Discord, e tiveram críticas, questionamentos sobre será que a ANPD não passou etapas já cortando ali as lives, atropelou processos da própria agência? Queria te ouvir primeiro em relação a esse caso do Discord e depois a gente vai falando das outras plataformas. Natália, eu acho que é normal que as pessoas questionem isso, mas a mesma coisa que a gente precisa considerar que não se pode esperar uma reação idêntica para casos distintos. Então você vai ter, de fato, a agência agindo num ritmo para algumas coisas e num ritmo diferente para outras. E nesse sentido, para nós, o determinante foi o que é que estava em perigo. Quando eu não consigo imaginar alguma coisa que justifique maior urgência do que a vida de uma criança, de um adolescente. Então, imagine se a gente demorasse 5 anos para tomar uma atitude, Natália. Eu acho que isso diz muito do porquê nós temos duas escalas de tempo para situações diferentes. Fabrício, o Discord é dessas plataformas que eu imagino que sejam com maiores desafios para toda a fiscalização. Quem não conhece, né, quem não usa, acho que é importante da gente explicar. Discord tem salas completamente privativas, né, que só um moderador ali acompanha o que está acontecendo lá dentro. Pais não conseguem ver, obviamente deveriam ver, mas muitas vezes não fazem ideia de que os filhos estão conseguindo acessar essas plataformas todas. E a gente começou a discutir muito a ANPD a partir desse caso do Discord. Mas ao longo dessa semana já teve questão também com o TikTok. E eu queria saber mais sobre todas as dificuldades que a ANPD tem enfrentado com o aumento dos desafios que parece que essas plataformas vão colocando. Um grande desafio que nós temos é conseguir estabelecer um diálogo com essas empresas. Isso não é comum com as grandes, tá? Então, com as grandes empresas, estabelecer um diálogo é muito mais fácil. Mas quando a gente considera, por exemplo, a ação de monitoramento que nós tivemos para sites de conteúdo adulto e sites de acompanhantes, a gente tem, às vezes, empresas que são relativamente significativas para o mercado brasileiro, mas que são pequenas, não estão preparadas para poder lidar com o Estado, não tem um staff adequado. Então, isso às vezes é um desafio. E esse é o desafio de contato, às vezes encontrar a empresa. Tem o desafio também de que, às vezes, entender o modelo de negócio e propor as soluções corretas. Toda a ideia da NPD nunca é exagerar e ser desproporcional na sua atuação, no que ela cobra da empresa. E isso requer que a gente entenda o que ela faz e como ela faz, entender seus mecanismos. E aí vem o segundo maior desafio, eu diria o maior, que é saber exatamente o que precisa mexer para resolver o problema. A gente não tem a menor pretensão de sair mexendo em tudo, especificamente correndo o risco de ser desproporcional ou exagerado na nossa atuação. Isso é muito interessante, Fabrício, que você traz aqui para a gente. E na sua resposta, dá para entender que
não são todas as empresas que podem estar mal intencionadas, ou melhor, não estarem tão atentas em relação ao risco que crianças e adolescentes sofrem em relação a essas plataformas todas. Então, é muito importante de entender as funções, os interesses dessas empresas todas e também conseguir contatá-las, né? Conversar com essas empresas para entender justamente o que pode ser feito. Queria ouvir de você, Fabrício, quais que são os passos do trabalho da ANPD, né? E também os passos para, porventura, bloquear, tentar proibir a plataforma para chegar nessas medidas mais drásticas. Mas como é que se chega até essas medidas mais drásticas? Nós temos mais de uma maneira de abordar. Uhum. A primeira maneira é quando a gente precisa entender um contexto geral, entender o setor, e aí então a gente instaura processos amplos como esses de monitoramento quanto às plataformas digitais. Então, às vezes, eu tenho várias plataformas digitais no mesmo processo, eu quero ter uma visão geral. Normalmente esse tipo de processo em que eu quero entender as coisas, como elas acontecem, quero informações que me permitam, numa segunda etapa, começar um outro tipo de processo, que é o processo de fiscalização estrito sensu. Então, esse primeiro é uma questão só de levantamento de informações e normalmente ele termina com um relatório amplo em que a gente entende o setor. E o segundo, eu já começo normalmente dedicado a uma empresa em que eu tenho um problema específico que eu quero resolver. E aí começa uma fase de diálogo, de troca de informações, no sentido de qual é entender o modelo de negócio dela, o que ela faz e por que ela faz. Normalmente também como é que ela rentabiliza isso, porque o fluxo financeiro determina muito das escolhas e do porquê que a empresa toma as atitudes e não outras. Depois disso, a gente começa a discutir, então, olha, existe um problema, o que você vai fazer para mexer, para arrumar isso? Quais são as suas propostas? Aí, então, começa um processo de negociação, em que ela apresenta soluções, a gente avalia se aquilo ataca ou não ataca o problema que a gente apontou, até o momento que a gente, num processo que com um final feliz, Natália, ela apresenta boas soluções, a gente entende que as soluções são razoáveis e a gente aceita isso. Ou com um plano de conformidade que ela apresenta, ou com uma medida preventiva que ela mesma apresenta para nós com uma proposta e a gente acata. E a gente acompanha isso por um tempo para ver se os resultados foram adequados. E existe um terceiro tipo de processo, que é quando nenhum dos outros funcionou, e aí que acabou o diálogo, onde já vinha a ideia de tentar resolver o problema juntos, que é o processo sancionador. Aí eu passo a discutir quem está errado. E aí, a partir disso, constatado que ela de fato cometeu uma infração, aí vem o processo sancionador e a obrigação de resolver o problema do mesmo jeito, né? Acho que é importante dizer que quanto mais tempo passa, mais, na verdade, fica difícil e pesado para a empresa, né? Imagina se ela descobrisse que ir para um sancionador saísse mais barato para ela. Não, na verdade, vai ser sempre mais caro. Ela vai ter que fazer tudo o que teria feito num processo anterior, mais a sanção. Sim, perfeito. Fabrício, o público pode conversar com a ANPD, pode procurar a fiscalização para fazer denúncias? Como que os pais, os tutores, né, quem cuida dessas crianças, desses adolescentes, podem fazer algum tipo de contato de denúncia? E também, claro, o que podem fazer em relação aos seus tutorados, né? As crianças, os adolescentes que elas têm em contato. Essa é uma boa pergunta, obrigado. Hoje nós temos na NPD uma página dedicada ao cidadão e ao titular de dados, né, que a gente tem agora como duas leis. A gente tem um cidadão, pai e responsável para criança e adolescente, nós temos titular de dados no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós temos duas páginas em que a gente tem instruções de como é que faz para contactar a NPD. A gente tem um sistema próprio para cada uma delas, então tem um sistema próprio para receber denúncias de violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos uma outra ferramenta bem parecida, mas separada, para receber denúncias também de violação ao ECA digital. E aí acho que, nesse caso, eu gostaria de sinalizar e agora a gente também está se preparando para ter uma ferramenta para receber denúncias e reclamações também em função da nova regulamentação do Marco Civil da Internet. Pronto, está feito o recado, dá para denunciar, dá para conversar diretamente com a NPD, que tem feito um trabalho muito importante. Fabrício Lopes, superintendente de fiscalização da NPD, e que certamente vai voltar a conversar com a gente muito em breve, porque esse assunto vai longe. Fabrício, muito obrigada, viu? Uma satisfação estar aqui com vocês. Um bom dia. Bom dia. Já conversou com